Pais e filhos na era digital. Vamos conversar um pouco sobre realidade. Educar nunca foi fácil, vamos ser honestos. Isso não é de hoje. Mas educar hoje é quase um esporte radical. Antes, o medo era se o menino ia pular o muro da escola para soltar pipa, se ele ia temar com a professora. Hoje o medo é quem está do outro lado da tela do celular conversando com seu filho às 2 horas da manhã. O mundo mudou e mudou rápido. Só que tem uma coisa que não muda: o papel de pai e de mãe. E isso precisa ficar claro, porque isso não vai mudar nunca. E se você não ocupar esse lugar, você pode ter certeza, alguém ou alguma tela vai ocupar esse lugar por você. Autoridade não é ser chato, é ser pai e mãe. Tem muito pai com medo de dizer não, medo de frustrar, medo de perder o amor do filho. Deixa eu te falar uma coisa. Criança não precisa de um amigo com medo dela. Criança precisa de adulto, com coluna, com força, com autoridade, com certeza do que está fazendo. Na prática, quando você deixa seu filho de 8 anos dormir com o celular na mão, você não está sendo moderno, você está sendo negligente. Quando você não impõe horário, rotina, regra, você não está sendo legal, você está sendo ausente. A psicanálise já dizia isso com muita assertividade. Sem limite, a criança vira refém do próprio desejo, do desejo imediato. E o adulto, que nunca ouviu não na vida, vira um adulto birrento, que não aceita frustração, que não aguenta perder. E posso te falar uma coisa? O celular é uma das babás mais perigosas do século. Quantas vezes você entregou o celular só para o seu filho ficar quieto? No restaurante, no carro, na fila do mercado. Gente, eu sei que é prática, eu também crio filhos. Mas o prático nem sempre é saudável. Hoje eu percebo crianças de 8 a 12 anos que passam em média 5 horas por dia em frente às telas. Pasmem, essa é a média. Isso é quase meio turno de trabalho. E o que eles aprendem em 5 horas? Que tédio se resolve com vídeo, que ansiedade se resolve com joguinho, que tristeza se resolve com like, com curtida. E aí quando eles crescem, não sabem lidar com nada sem estar com uma tela na frente. Por exemplo, jogos online. Você já parou para pensar sobre isso? Os jogos online hoje são o novo parquinho da esquina. Antes, a pergunta era com quem você estava brincando na rua. Hoje a pergunta é com quem você está falando no Roblox. E o problema é que a maioria dos pais não sabe nem responder. No chat desses jogos tem de tudo. Criança, adolescente, adulto disfarçado, pedófilo, estuprador, psicopata. Eu já atendi na clínica uma criança de 9 anos que recebeu o pedido de uma foto íntima dentro do jogo. E sabe por quê que ele não contou para os pais? Porque ele sabia que eles iam brigar e tirar ele do jogo. E não porque iam ajudar ele a lidar com os problemas, porque nós pais muitas vezes não sabemos lidar com esse tipo de problema. Controle parental, aplicativos ajudam? Podem até ajudar, mas não substituem uma supervisão real. Você quer proteger seu filho? Supervisione, jogue junto, pergunte, mostre interesse, saiba conversar sobre o que está acontecendo. Querido pai e mãe, a sua presença é o melhor antivírus. Doutor André, e as redes sociais? Será que elas fazem mal? As redes sociais, elas são uma fábrica de comparação, especialmente entre os adolescentes. O adolescente de hoje, ele não se compara mais com um colega de sala. Ele se compara com um influenciador que acorda em Dubai e dorme em Maldivas. A régua é tão irreal que a autoestima desses adolescentes desaba antes mesmo de se formar. Na psicanálise, nós dizemos que a identidade nasce a partir do olhar do outro. Isso é Lacan. Mas e se o outro é o Instagram, a identidade nasce distorcida. Por isso, a família precisa ser um espelho real. Elogie, valorize, mas também corrija. Seja referência, seja espelho.
Não deixe que só a rede social diga quem é o seu filho. Lembre-se, e eu ressalto e reforço, na adolescência a nossa identidade é formada a partir da percepção do outro. Se o outro é a rede social, eu tenho um problema. Eu vou te dar aqui alguns exemplos que eu vivenciei no consultório. Um filho de 10 anos que não tinha maturidade para estar sozinho no TikTok. Pronto, ali nós já temos um problema. Conteúdos diversos. Outro exemplo que a gente vê no dia a dia, tablet substituindo conversa na hora do almoço. Crianças em restaurante com um tablet na frente do rosto, enquanto seus pais conversam e almoçam, a criança hipnotizada comendo de frente ao tablet. Jogar bola, andar de bicicleta, brincar na rua, ainda são mais educativos do que qualquer aplicativo de aprendizado que está sendo vendido por aí. Outra coisa que precisa retomar, o não. O não que você diz hoje pode salvar seu filho de uma tragédia amanhã. Para pensar qual a educação está sendo entregue dentro da sua casa. E eu gostaria aqui de te propor algumas estratégias práticas para o seu dia a dia. Tantas pessoas me perguntam, doutora, mas o que fazer? Como fazer? Então eu gostaria de te ajudar aqui com algumas reflexões e com algumas atitudes práticas que eu percebo que funcionavam e funcionam no meu consultório e funcionaram na educação dos meus filhos. Se servir para você, adota. A primeira coisa, celular não dorme em quarto de criança. Isso é regra de ouro. O celular dorme fora do quarto. O celular dorme carregando na sala ou no quarto dos pais. Se ele não pode estar lá, ele não pode estar em lugar nenhum. Segunda regra de ouro, limite de tempo de tela tem que ser claro. Combine horários, porque tela não é direito adquirido. É privilégio que depende do comportamento. Tela é privilégio que depende do comportamento. Se não merecer, não usa tela. Tela é premiação. Tela não é lugar para morar. Terceira regra prática, supervisão ativa. Instale aplicativos de controle parental, mas principalmente converse, pergunte, participe, se intere. Educar filho dá trabalho e exige tempo. Se você não pensou nisso antes, pense agora que você já tem um filho. Quarto ponto e conselho prático, rotina offline. Criança precisa ter rotina offline. Inclua brincadeiras sem tela todos os dias. Jogos de tabuleiro, passeio, leitura em voz alta, exercício físico, qualquer coisa que tire a criança da tela, pelo menos uma vez por dia. Quinta dica, conversa aberta, sincera. Crie confiança para que seu filho te conte se algo estranho acontece online. O seu filho precisa ser aquele que diz, eu estou ansioso para contar isso para minha mãe ou para o meu pai. E isso só acontece quando ele não tem medo de você reagir com uma bronca cega que não pensa e não entende do que está sendo dito. Então, antes de brigar, tente entender, tente dialogar, seja estratégico. O sexto ponto, exemplo dos pais, coerência. Não adianta mandar o seu filho largar o celular enquanto você passa o jantar inteiro rolando o feed. Educação é pelo exemplo. Aqui, em neurociência, chamamos isso de dissonância cognitiva. Quando você fala uma coisa e faz outra, o cérebro opta pelo exemplo e pela ação, não pela palavra. Seus filhos aprendem pelo que você faz, não pelo que você fala. E para encerrar, eu queria te dar um conselho de uma mãe, de uma pensadora e de alguém que está aqui para contribuir com a sua vida. Educar hoje dá trabalho. Dá muito trabalho. Mas não educar dá muito mais. Seu filho pode ter 1000 seguidores, mas ele só tem um pai e uma mãe. E no fim, não é o TikTok, nem o Roblox, e nem joguinhos ou aplicativos que vão formar quem o seu filho é. No final, quem vai formar quem o seu filho é você. Porque quando você vence, ele vence junto. Mas quando você perde,
ele perde junto. Mais do que uma obrigação, paternidade e maternidade é uma missão. E das mais belas que existem. Porque mais do que um projeto, um carro, uma empresa, um emprego, uma carreira, nós estamos construindo o que mais bonito nós poderíamos fazer nessa terra. Nós estamos construindo um ser humano que, quando foi entregue para você, não falava, não andava, não se alimentava, não se cuidava, e coube a você ensinar tudo isso a ele. Seu filho é o seu melhor projeto de vida, o projeto inadiável, o projeto pelo qual vale a pena qualquer esforço, o projeto do qual você vai se orgulhar. E um dia, quando você vê ele lá na frente caminhando e indo embora, você vai ter paz para viver os seus dias, a sua maturidade, a sua velhice, tendo certeza que está indo um ser humano viável nesta vida. Muito mais importante do que se perguntar que mundo eu estou deixando para o meu filho, é se perguntar que filho eu estou deixando para esse mundo. Grande abraço, excelentes reflexões para vocês. Quando um homem age assim, significa que ele pensa em você o dia todo. Mas aqui está a reviravolta que a maioria das mulheres não percebe. Os homens que pensam em você constantemente nem sempre enviam mensagens constantemente. Na verdade, os sinais mais claros de que você está vivendo de graça na mente dele não tem nada a ver com quantas vezes seu telefone acende com o nome dele. E é exatamente aí que a confusão começa. Você está verificando suas mensagens, contando as horas entre as respostas dele, se perguntando se ao menos passou pela cabeça dele hoje, enquanto ele está mostrando a verdade de maneiras que você nem está percebendo. Bem-vinda ao abismo entre o que achamos que prova o interesse de um homem e o que realmente prova. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Aqui está a realidade brutal que observei em meus anos de consultório. Fomos treinadas para acreditar que atenção é igual a afeto, que se ele não está enviando mensagens, não está pensando, que comunicação constante significa cuidado constante, mas a conexão real, aquela que vive na cabeça e no coração de alguém o dia todo, nem sempre aparece como mensagens frequentes ou verificações diárias. Às vezes é mais silenciosa, às vezes é mais profunda e às vezes, se você não souber o que procurar, vai perder completamente. Este conteúdo não é sobre fazer desculpas para homens que não se esforçam, é sobre dar a você clareza sobre a diferença entre um homem que está casualmente interessado e um homem que literalmente não consegue tirar você da cabeça. Hoje vou detalhar os comportamentos exatos, os padrões sutis, as pequenas mas poderosas ações que revelam quando um homem está genuinamente consumido por pensamentos sobre você. Não atração superficial, não apenas desejo físico, mas o tipo de presença mental e emocional que significa que você ocupou residência permanente na mente dele. Se você já se perguntou se realmente está na mente dele ou se está analisando demais cada pequena interação, se sentiu confusa com sinais misturados ou curiosa sobre o que realmente se passa na cabeça de um homem quando ele está se apaixonando por alguém, este é o conteúdo que vai mudar tudo. Vamos ser honestas, vamos ser reais e vamos decodificar como realmente se parece quando um homem pensa em você o dia todo. Porque os sinais estão lá, você só precisa saber onde procurar. A diferença entre interesse casual e preocupação genuína. Você conhece aquele sentimento de quando não tem certeza se alguém está realmente interessado em você ou apenas sendo amigável? Quando não consegue dizer se importa para ele ou se você é apenas mais uma pessoa nos contatos dele. Aqui está o que a maioria das pessoas não admite.
O interesse de um homem não é medido pelas palavras dele, é medido por onde vai a atenção dele quando ele nem está tentando. E atenção real, deixa pistas por toda parte. Aqui está a verdade que testemunhei repetidamente em minha prática. Quando um homem pensa em você o dia todo, o comportamento dele muda de maneiras que nem sempre são óbvias, mas são absolutamente consistentes. Não se trata de grandes gestos românticos ou declarações constantes, trata-se das pequenas coisas quase inconscientes que ele faz porque você está ocupando espaço no mundo mental e emocional dele. Nas primeiras semanas de conhecer alguém que está genuinamente cativado por você, você começará a notar padrões. A maneira como ele se lembra das coisas, a maneira como ele aparece, a maneira como a energia dele muda quando você está por perto ou até mesmo quando você é apenas mencionada. Mas aqui é onde as coisas ficam reais, e isso eu observei em incontáveis casos. Um homem pode estar atraído por você e não pensar em você o dia todo. Ele pode gostar da sua companhia e ainda assim esquecer de você no momento em que você se vai. A diferença entre interesse casual e preocupação genuína é massiva. E se você não souber como identificar essa diferença, vai desperdiçar tempo se perguntando onde está com alguém que já te disse através das ações dele. Você apenas não está prestando atenção nas certas. Agora, deixe-me falar sobre o que está acontecendo na mente dele, do ponto de vista neuropsicológico e emocional. Quando um homem conhece uma mulher que genuinamente o impacta, algo muda internamente. Não é apenas que ele te acha atraente, é que estar perto de você, conversar com você, até mesmo pensar em você, cria um sentimento ao qual ele quer retornar. Esse sentimento se torna um ponto de referência. Ao longo do dia, a mente dele vaga de volta para você. Não porque ele está forçando isso, mas porque você criou uma impressão emocional que continua puxando a atenção dele. Aqui é onde fica ainda mais interessante, e isso é pura neurociência emocional. O cérebro de um homem não processa conexão da mesma maneira em todas as situações. Quando alguém está verdadeiramente em sua mente constantemente, isso afeta o comportamento dele de maneiras específicas e mensuráveis. Ele começa a integrar você ao mundo dele sem nem perceber. Ele toma decisões com você em mente. Ele filtra experiências através da lente de se você gostaria delas, o que você pensaria, como você reagiria. Isso não é algo que ele anuncia, é algo que ele simplesmente faz porque você se tornou parte do diálogo interno dele. Mas vamos inverter isso, porque entender como é quando você não está na mente dele é igualmente importante. Quando um homem está apenas casualmente interessado, a atenção dele é dispersa. Você pode ouvir dele, mas não há profundidade no engajamento. Vocês podem passar tempo juntos, mas isso não se traduz em ele pensar ativamente em você quando estão separados. A conexão permanece superficial porque na mente dele não foi mais fundo. Os homens não investem energia mental em mulheres que estão apenas passando pelas vidas deles. Eles a investem em mulheres que os fizeram sentir algo que não podem replicar em nenhum outro lugar. Essa resposta emocional é isso que cria a obsessão. Não obsessão de maneira doentia, mas o tipo em que alguém naturalmente ocupa seus pensamentos porque estar conectado a essa pessoa parece significativo, e significância cria ação. Se você está cansada de se perguntar se é apenas mais uma opção ou se é realmente alguém sobre quem ele não consegue parar de pensar, pare de focar no que ele diz e comece a notar o que ele faz. Porque investimento mental e emocional real não exige convencimento, exige conexão. E os homens que a sentem não precisam ser lembrados de mostrá-la. Eles já estão mostrando. Você só precisa reconhecer os sinais específicos que ele pensa em você constantemente.
Vamos falar sobre os comportamentos específicos que aparecem quando um homem genuinamente pensa em você o dia todo. Porque a diferença entre alguém que está moderadamente interessado e alguém que está mentalmente consumido não é sutil, uma vez que você sabe o que procurar. E uma vez que você veja esses padrões, não vai conseguir deixar de vê-los. Ele lembra dos pequenos detalhes. O primeiro grande sinal é este: ele se lembra das pequenas coisas que você disse semanas atrás. Não apenas as grandes coisas, como seu aniversário ou seu cargo no trabalho, mas as pequenas coisas. Aquele comentário que você fez de passagem sobre seu lanche favorito da infância, a história que você contou sobre algo que seu irmão fez, o fato aleatório que você mencionou, que a maioria das pessoas esqueceria 5 minutos depois. Quando um homem pensa em você constantemente, esses detalhes grudam, porque ele está genuinamente prestando atenção. Ele não está apenas ouvindo você, ele está armazenando informações sobre você, porque aprender quem você é importa para ele. E aqui está o que é selvagem. Ele traz esses detalhes à tona mais tarde de maneiras que te surpreendem. Ele vai referenciar algo que você mal se lembra de ter dito e você vai pensar: espera, você lembrou disso? Sim, porque quando alguém está na sua mente o dia todo, tudo o que essa pessoa diz se torna mais significativo. Não é que ele esteja tentando te impressionar lembrando, é que ele não pode deixar de lembrar, porque você não é apenas ruído de fundo na vida dele, você é um foco. Ele encontra razões para entrar em contato. Em seguida, você notará que ele encontra razões para entrar em contato que não tem nada a ver com fazer planos. Ele não está apenas te mandando mensagem para marcar um encontro ou fazer uma pergunta logística. Ele está te enviando coisas que o lembraram de você. Uma música, um meme, um artigo, um pensamento aleatório. Esses não são movimentos calculados para manter você interessada. São impulsos genuínos, porque ao longo do dia, coisas acionam pensamentos sobre você. Ele vê algo engraçado e imediatamente pensa: ela ia adorar isso. Ele ouve uma música e seu rosto aparece na mente dele. Isso não é estratégia. Isso é prova de que você está vivendo na cabeça dele. Mas aqui está a chave, e isso é crucial. Não se trata da frequência, trata-se da intenção por trás do contato. Um homem que pensa em você o dia todo não precisa te mandar mensagem toda hora. Mas quando ele entra em contato, está claro que ele estava pensando em você. Há uma calidez nisso, uma qualidade genuína que você pode sentir até através de uma tela. Ele fala sobre o futuro com você nele. Outro sinal inconfundível é como ele fala sobre o futuro com você nele. Não em linguagem vaga de algum dia, mas em referências específicas e naturais. Ele vai dizer coisas como: quando formos lá, ou da próxima vez devemos tentar isso, ou estava pensando que poderíamos. Ele não está fazendo grandes promessas sobre para sempre. Ele está casualmente te incluindo na imagem mental dele do que está por vir. E isso acontece porque na mente dele você já faz parte dos planos futuros dele. Ele está pensando em experiências que quer compartilhar com você antes mesmo de você perguntar. Ele aparece mesmo quando não é conveniente. Aqui está outro grande. Ele aparece mesmo quando não é conveniente. Quando um homem pensa em você constantemente, o desejo de te ver ou se conectar com você supera pequenos inconvenientes. Ele vai ajustar a agenda dele. Ele vai dirigir para fora do caminho dele. Ele vai arranjar tempo mesmo quando o dia dele está lotado. Não porque você exigiu, mas porque estar perto de você é algo que ele estava esperando ansiosamente. Você esteve na mente dele e agora ele tem uma chance de realmente estar presente. Essa oportunidade parece valiosa para ele. A presença dele é diferente quando estão juntos e vamos falar sobre como ele interage quando vocês estão juntos. Quando um homem está mentalmente consumido por você,
a presença dele é diferente. Ele não está distraído, ele não está constantemente no telefone. A atenção dele está em você porque este é o momento sobre o qual ele estava pensando. Você vai notar que ele faz perguntas reais. Ele quer entender você. Ele está curioso sobre suas opiniões, suas experiências, sua perspectiva. Isso não é conversa fiada. É alguém que estava se perguntando sobre você e agora tem a chance de realmente te conhecer mais profundamente. Ele protege a conexão de vocês. Outro indicador poderoso é como ele protege a conexão de vocês. Se alguém te desrespeita ou se há drama, ele não fica sentado. Ele aborda isso, não de maneira agressiva, mas de uma forma que deixa claro que você importa para ele. Quando você está constantemente na mente de alguém, proteger o que vocês têm juntos se torna instintivo. Ele não quer que nada ameace a conexão que ele valoriza. Ele compartilha partes vulneráveis de si mesmo. Aqui está algo ainda mais profundo. Ele compartilha partes dele que não compartilha com todos. Seus medos, seus sonhos, seus momentos vulneráveis. Quando um homem pensa em você o dia todo, não é apenas que ele está interessado em você, é que ele quer que você realmente o conheça. Ele estava pensando em como seria ser verdadeiramente visto por você. E quando o momento chega, ele se abre. Isso não é comportamento casual. É alguém que está investido mental e emocionalmente. A consistência acontece naturalmente. E o mais importante, ele é consistente sem você pedir. Você não precisa lembrá-lo de verificar como você está. Você não precisa iniciar toda a conversa. Você não precisa se perguntar se vai ouvir dele. Porque quando alguém está genuinamente pensando em você ao longo do dia, manter conexão não é uma tarefa árdua. É algo que eles naturalmente fazem, porque não se conectar parece que algo está faltando. Se ele está mostrando esses sinais, você não é apenas alguém de quem ele gosta. Você é alguém que ocupou residência na mente dele. É assim que você sabe, não pelo que ele promete, mas pelo que ele prova. A psicologia por trás. Por que algumas mulheres permanecem na mente? Agora você pode estar se perguntando, por que algumas mulheres ocupam a mente de um homem constantemente, enquanto outras mal registram depois que a interação termina? Aqui está o que a maioria das pessoas perde, e isso eu aprendi através de décadas observando relacionamentos humanos. Não se trata de ser a mulher mais bonita que ele já conheceu, não se trata de ser perfeita ou de se fazer de difícil ou usar alguma tática de manipulação. Quando uma mulher genuinamente permanece na mente de um homem o dia todo, é por causa de como ela o faz sentir sobre si mesmo e sobre a vida quando ele está perto dela. Deixe-me detalhar isso do ponto de vista da psicologia emocional. Os homens são atraídos por mulheres que criam experiências emocionais, não apenas atração física. Sim, a aparência pode chamar a atenção dele inicialmente, mas o que mantém você nos pensamentos dele o dia todo é o sentimento que ele tem quando está com você. Ele se sente visto, ele se sente desafiado de uma boa maneira, ele se sente mais vivo, mais interessante, mais ele mesmo. Quando uma mulher cria esse tipo de mudança interna, ela se torna alguém sobre quem ele não consegue parar de pensar. Aqui está o que é poderoso sobre isso. Significa que você não precisa ser nada além de autenticamente você mesma para ocupar a mente de alguém. As mulheres que permanecem na mente de um homem são aquelas que aparecem como pessoas completas. Elas têm suas próprias vidas, seus próprios interesses, sua própria energia que não gira em torno de obter a aprovação dele. Essa independência, essa autoconfiança é magnética, porque faz um homem sentir que está se conectando com alguém real, não com alguém atuando para ganhar a atenção dele. O poder da imprevisibilidade saudável. Outro fator-chave é a imprevisibilidade da maneira certa.
Não imprevisibilidade de joguinhos, mas o tipo em que ele genuinamente não sabe tudo sobre você ainda e esse mistério o mantém curioso. Quando uma mulher se revela gradualmente, quando ela mantém algum nível de profundidade que leva tempo para descobrir, isso cria intriga contínua. Ele se pega pensando nela porque há mais para aprender, mais para entender, mais para explorar. Mas aqui é onde fica ainda mais real, e isso é fundamental. Um homem pensa em uma mulher o dia todo quando ela não precisa dele, mas claramente o valoriza. Esse equilíbrio é tudo. Quando você não está desesperada pela atenção dele, mas genuinamente aprecia a presença dele quando ele a dá, isso cria uma dinâmica que parece recompensadora. Ele não está te dando como garantida porque você não está excessivamente disponível. Mas ele também não está confuso sobre se você está interessada porque você mostra calor e abertura quando estão juntos. O que não mantém você na mente dele. Agora, vamos falar sobre o que não mantém você na mente dele. Ser excessivamente acomodada, sempre dizer sim, largar tudo por ele, sempre iniciar contato. Isso não cria o tipo de espaço mental onde alguém pensa em você o dia todo. Isso cria conforto. E conforto, embora seja bom, não gera o tipo de engajamento emocional que leva a pensamentos constantes. Quando alguém sabe que pode ter sua atenção a qualquer hora, em qualquer lugar, com zero esforço, não há nada para se perguntar, não há nada para antecipar, não há espaço para você viver na mente dele, porque você está sempre apenas lá. Aqui está o que é importante entender, e eu vi isso repetidamente. Os homens não pensam em mulheres que tornam as coisas fáceis demais ou em mulheres que tornam as coisas difíceis demais. Eles pensam em mulheres que tornam as coisas reais. Mulheres que estão presentes, mas não pegajosas. Mulheres que estão interessadas, mas não desesperadas. Mulheres que são gentis, mas não capachos. Esse equilíbrio é isso que cria as condições para você permanecer na mente dele. O papel do respeito. E aqui está algo mais profundo que observei em minha prática clínica. Quando uma mulher tem padrões, quando ela conhece seu valor e não tem medo de se afastar de qualquer coisa que não se alinhe com isso, isso cria respeito. E respeito misturado com atração é o que faz um homem incapaz de parar de pensar em alguém. Ele não está apenas fisicamente atraído por você, ele está mental e emocionalmente engajado porque reconhece que estar com você é um privilégio, não uma garantia. Então, pergunte a si mesma: você está aparecendo de uma maneira que cria conexão genuína? Ou está tentando ganhar os pensamentos de alguém através de disponibilidade constante e agradar pessoas? Porque a verdade é que você não pode convencer alguém a pensar em você o dia todo, mas você pode criar as condições para isso sendo alguém que se valoriza o suficiente para que a presença dela pareça algo que vale a pena manter. E quando um homem sente isso, quando ele percebe isso, você não vai sair da mente dele, porque o pensamento de perder acesso a alguém assim, isso cria urgência, isso cria atenção, isso cria ação. Quando você não está realmente na mente dele, vamos ser honestas sobre algo desconfortável. Às vezes, os homens agem interessados sem realmente pensar em você quando você não está por perto. E se você não souber como identificar essa diferença, vai acabar investindo profundamente em alguém que está apenas casualmente engajado. Então vamos detalhar os sinais que mostram que você não está realmente na mente dele, mesmo que ele pareça interessado no momento. Inconsistência na comunicação. O primeiro indicador claro é a inconsistência na comunicação. Um dia ele está engajado e responsivo,
No dia seguinte, você não ouve dele por dias, e quando ele reaparece, não há reconhecimento da lacuna. Ele apenas retoma de onde parou, como se nada tivesse acontecido. Quando alguém pensa em você o dia todo, esses longos silêncios não acontecem, porque se você está na mente dele, ele naturalmente quer se conectar. O fato de que ele pode ficar dias sem entrar em contato te diz tudo. Você não está ocupando espaço mental na vida diária dele. Ele só entra em contato tarde da noite. Próximo sinal: ele só entra em contato tarde da noite ou quando é conveniente para ele. Se a única vez que você ouve dele é depois das 22 horas, ou quando ele está entediado, ou quando os outros planos dele caíram, isso não é alguém que estava pensando em você o dia todo. Isso é alguém que pensa em você quando não há mais nada acontecendo. Você está preenchendo uma lacuna, não criando uma presença na vida dele. Interesse real não opera em um cronograma de conveniência. As conversas nunca aprofundam. Outra grande bandeira vermelha é que ele nunca vai mais fundo. Sua conversa permanece superficial. Ele não está perguntando sobre sua vida de maneiras significativas. Ele não está compartilhando partes vulneráveis de si mesmo. Ele não está tentando entender quem você realmente é, além do básico. Quando um homem pensa em alguém constantemente, ele quer conhecê-la, ele está curioso, ele faz perguntas, ele se lembra das respostas. Se isso está faltando, é porque você não é alguém em quem ele está mentalmente investido em aprender. Ele não faz planos concretos. Aqui está um grande, ele não faz planos concretos, tudo é vago. Devíamos sair alguma hora. Vamos fazer algo em breve, mas não há acompanhamento. Nenhum dia específico, nenhuma atividade específica, nenhum compromisso real. Quando alguém está genuinamente pensando em você, eles querem te ver. E querer te ver se traduz em planos reais, não sugestões vagas que nunca se materializam. Você está separada do resto da vida, dele. Você também notará que ele não te inclui em outras partes da vida dele. Você não conheceu os amigos dele. A família dele não sabe que você existe. Ele te mantém separada do mundo real dele. Quando alguém pensa em você o dia todo, eles querem te integrar na vida deles. Eles querem que as pessoas que importam para eles te conheçam. O fato de você estar mantida em uma bolha te diz que ele não está pensando em você como alguém significativo. Você está compartimentalizada. Ele descarta suas necessidades. Outro sinal revelador é como ele responde às suas necessidades ou preocupações. Se você expressa algo que é importante para você e ele descarta, minimiza ou faz você sentir que está pedindo demais, isso não é alguém que valoriza seu mundo emocional. Quando você está constantemente na mente de alguém, eles se importam com o que importa para você. Eles querem que você se sinta segura e feliz. Se seus sentimentos são tratados como inconvenientes, você não é uma prioridade nos pensamentos dele. O que acontece quando você recua? Aqui está algo que realmente revela a verdade. Observe o que acontece quando você recua. Se você parar de iniciar, parar de entrar em contato, parar de colocar esforço, ele percebe, ele dá um passo à frente, ou a conexão apenas desaparece. Quando alguém pensa em você o dia todo, sua ausência é sentida. Se você pode desaparecer da vida dele sem que ele pareça se importar ou perceber, é porque você nunca esteve realmente presente na mente dele para começar. Como ele faz você se sentir, e vamos falar sobre como ele faz você se sentir no geral. Se você está constantemente ansiosa, questionando onde você está, se perguntando se ele está interessado, sentindo que está fazendo todo o trabalho, isso é seu instinto te dizendo que algo está errado. Quando um homem genuinamente pensa em você constantemente, você sente isso. Você se sente segura, você se sente valorizada, você sente que importa.
A confusão não é porque você está pensando demais, é porque as ações dele não estão correspondendo ao interesse genuíno. Então, se você está reconhecendo esses padrões, aqui está o que você precisa ouvir. Não é sua culpa e não é que você não seja suficiente. É simplesmente que essa pessoa em particular não está mental e emocionalmente engajada da maneira que você merece. E saber disso, realmente aceitar isso, é o que permite que você pare de desperdiçar energia com alguém que não está te dando o que você precisa. Você merece estar com alguém que não apenas age interessado pessoalmente. Você merece alguém que carrega pensamentos sobre você ao longo do dia inteiro. Recuperando o seu poder. O que fazer quando não está na mente dele? Então, digamos que você está assistindo isso e percebendo que talvez não tenha estado na mente dele da maneira que esperava. Talvez os sinais não estejam lá. Talvez você tenha dado mais do que está recebendo. E agora você está perguntando: o que faço com essa informação? Aqui estão as boas notícias. E isso eu digo com toda a minha experiência clínica. Entender onde você realmente está te dá poder, poder real. Porque agora você pode fazer escolhas a partir de clareza em vez de confusão. Existe um momento que acontece todos os dias em milhares de lugares ao redor do mundo e a maioria dos homens deixa passar sem nem perceber. Você está ali sentado na frente de uma mulher que está claramente interessada em você. O corpo dela está gritando, pedindo que você faça alguma coisa, que tome uma atitude, mas você não vê nada. Fica ali travado falando sobre o trabalho, sobre o trânsito, sobre qualquer coisa banal, completamente cego para o que está acontecendo bem na sua frente. E então, em questão de minutos, aquela janela se fecha. Ela conclui que você não está interessado, ou pior, que você não tem coragem de agir. E o desejo que ela sentiu simplesmente evapora, desaparece como se nunca tivesse existido. A verdade é que a maioria dos homens não sabe ler os sinais que as mulheres enviam. Eles acreditam que se uma mulher quer alguma coisa, ela vai simplesmente falar. Mas não é assim que funciona. As mulheres não são diretas da forma como os homens esperam. Existe uma razão biológica para isso, algo que vem lá de trás da nossa evolução como espécie. Nós não podemos ser completamente explícitas. Então, no lugar disso, enviamos sinais, pequenos gestos, mudanças sutis na voz, na postura, no olhar. São mensagens que saem do nosso corpo sem que a gente tenha controle total sobre elas. E hoje eu vou te mostrar exatamente quais são esses sinais. Vou te dar a capacidade de enxergar o que está escondido bem na sua frente, porque existe um código, uma linguagem secreta que o corpo feminino fala quando ela sente atração por você. E quando você aprende a decifrar esse código, tudo muda. Você para de perder oportunidades, você para de ficar na dúvida, você passa a saber com absoluta certeza quando uma mulher quer que você dê o próximo passo. Vou te revelar 7 sinais biológicos que uma mulher emite de forma involuntária quando a atração que ela sente por você ultrapassa o controle racional dela. E o 6º sinal é tão carregado de intenção sexual que quando você perceber ele acontecendo, vai saber que ela já imaginou exatamente como seria estar com você na cama. Não estou exagerando. É isso mesmo que você leu, mas antes de começarmos, preciso que você entenda uma coisa. O que você vai aprender aqui é apenas uma pequena parte de um sistema muito maior. Um sistema que eu ensino em detalhes para homens que querem realmente dominar a arte de entender a mente feminina. Então presta atenção, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você se relaciona com as mulheres. Vamos começar pelo primeiro sinal, o toque de autopacificação. Você provavelmente já ouviu aquele conselho barato de que quando uma mulher mexe no cabelo, significa que ela gosta de você. Mas isso é uma simplificação infantil que não te leva a lugar nenhum. A realidade é muito mais profunda e fascinante. Quando uma mulher sente uma descarga forte de atração sexual, o sistema nervoso dela entra em estado de alerta.
O coração acelera, a temperatura do corpo sobe, a respiração muda. É uma reação física real, não é algo que ela inventa na cabeça. E para lidar com toda essa energia que está circulando dentro dela, o cérebro dela manda um comando automático. Faça alguma coisa com as mãos, toque em algum lugar, acalme esse nervosismo. E aí ela começa a se tocar, mas não é qualquer tipo de toque. Ela vai para zonas do corpo que tem muita sensibilidade nervosa, lugares onde a pele é mais fina, mais receptiva, e você precisa observar com atenção para entender o que está acontecendo de verdade. Ela não está apenas brincando com uma mecha de cabelo, ela está acariciando o pescoço dela devagar enquanto te escuta falar. Está passando os dedos pelo colar, roçando a pele do decote. Está alisando a roupa sobre as coxas repetidamente, como se estivesse ajustando algo que não precisa de ajuste nenhum. O que o subconsciente dela está fazendo é duplo. Primeiro, ela está tentando se acalmar, controlar a própria excitação. Segundo, e isso é o mais importante, ela está direcionando a sua atenção para essas partes do corpo dela. É como se ela estivesse dizendo sem palavras: olha aqui, chão, olha aqui, olha o meu pescoço, olha meu corpo, o meu colo, olha, põe as minhas pernas. É um convite visual silencioso. Quando ela se toca suavemente enquanto olha para você, o cérebro dela está simulando o toque que ela gostaria de estar recebendo de você naquele momento. Então, da próxima vez que você ver isso acontecendo, não ignore, não fique ali parado sem fazer nada. Isso é um sinal verde piscando bem na sua cara. E tem uma coisa que você precisa entender sobre a biologia por trás disso tudo. A pele das mulheres é mais sensível ao toque do que a dos homens. Quando ela se toca, está liberando pequenas doses de oxitocina, o hormônio que acalma e que também está ligado ao vínculo afetivo e sexual. Mas quando ela faz isso na frente de você, em um contexto onde vocês estão se conhecendo, flertando, isso também é um mecanismo de preparação. O corpo dela está se preparando para o contato físico. Agora, presta atenção no ritmo do toque. Se o toque é rápido, nervoso, pode ser apenas ansiedade social. Mas se o toque é lento, deliberado, quase sensual, isso é atração pura. A lentidão indica que ela está aproveitando a sensação e quer que você também aproveite vendo ela fazer aquilo. É uma performance erótica que ela nem percebe que está fazendo. Outro detalhe importante, observe a simetria do gesto. Se ela está se tocando com uma mão enquanto a outra está relaxada, isso é abertura. Ela se sente confortável. Mas se ela cruza os braços e toca o braço oposto, isso é uma barreira, é autodefesa. O contexto do corpo inteiro importa. A mão que está tocando está enviando a mensagem principal, mas a mão que está em repouso te diz se ela realmente se sente segura ao seu lado. E tem algo ainda mais profundo nisso tudo que pouquíssimos homens conseguem captar. Chama-se transferência sensorial. Quando ela toca os próprios lábios, quando acaria o próprio braço enquanto te olha, as neuronas espelho dela estão completamente ativas. Ela está imaginando de forma inconsciente como seria sentir os seus dedos naquele mesmo lugar. É um ensaio mental, uma simulação do que poderia acontecer entre vocês dois. Se você observar ela passando o dedo pela borda da taça, traçando linhas invisíveis na mesa, tocando a própria pulseira repetidamente, saiba que ela está exteriorizando uma necessidade interna de ser tocada. E você é o motivo dessa necessidade. Reconhecer isso te dá uma vantagem gigantesca, porque você sabe que o terreno já está preparado antes mesmo de você fazer o primeiro movimento. Agora vamos para o segundo sinal, a invasão do espaço pessoal. Todo ser humano tem uma bolha invisível ao redor do corpo. É o nosso espaço pessoal e geralmente mede entre 45 e 60 centímetros. Nós protegemos esse espaço de forma instintiva. Se um estranho invade, a gente recua automaticamente. Mas quando uma mulher sente desejo por você, o imperativo biológico dela muda completamente. O corpo dela não quer mais se proteger.
Ele quer se aproximar, quer se fundir com o seu. Então observe o seguinte: vocês estão conversando e de repente ela se inclina para a frente. Não é só a cabeça que vai, é o corpo inteiro, invade a sua bolha. Talvez coloque alguma coisa dela dentro do seu espaço na mesa. O celular, a bebida. Isso não é coincidência, é um teste territorial. Ela está testando a sua reação, a proximidade dela. Se ela entra na sua zona íntima e fica ali parada, confortável, não é apenas simpatia. Ela está implorando de todas as formas possíveis para que você escalhe a interação. O corpo dela está dizendo: eu já estou aqui. O espaço entre a gente é desnecessário. E muitos homens cometem um erro fatal nesse momento. Eles recuam, seja por respeito, seja por nervosismo, eles se afastam. E quando você faz isso, está mandando uma mensagem subconsciente muito clara para ela. A sua proximidade me incomoda, eu não te desejo, não faça isso, mantenha a sua posição. Ou melhor ainda, se incline também, reduza aqueles últimos milímetros de distância. No mundo animal, isso se chama diminuição da distância crítica. Os animais só permitem essa proximidade extrema por 2 motivos: para lutar ou para acasalar. E se ela não está gritando com você, já sabe qual dos dois é. Aproveite esse momento para baixar o tom da sua voz. Se ela está perto, você não precisa falar alto. Fale mais baixo. Quase sussurre. A proximidade física combinada com a intimidade vocal cria uma mistura explosiva. E tem outro detalhe que você não pode ignorar: a direção dos pés dela. Se os pés dela estão apontados para você, o interesse dela está completamente focado em você. Mas se os pés dela apontam para a saída, para outra direção, o corpo dela quer ir embora. Mesmo que a boca esteja dizendo o contrário, o corpo nunca mente. Também presta atenção na inclinação da cabeça. Se ela inclina a cabeça para o lado enquanto te escuta, expondo o pescoço, ela está mostrando submissão e confiança. É um gesto universal de flerte que diz: eu sou inofensiva e estou interessada em você. E se ela combina essa inclinação de cabeça com a redução de distância, isso é um combo vencedor. Agora vamos falar sobre o cruzamento de pernas. Se ela cruza as pernas na sua direção, isso é abertura e conforto. Mas se ela cruza as pernas na direção oposta, criando uma barreira com a coxa, isso é defesa ou desinteresse. A direção dos joelhos funciona como uma bússola de atração. Se os joelhos dela apontam para você, o subconsciente dela está alinhado com o seu. Existe também o conceito de exposição frontal. Biologicamente, nós protegemos o nosso tronco porque é onde estão os órgãos vitais. Se ela gira o corpo inteiro na sua direção, alinhando o umbigo dela com o seu, eliminando barreiras como bolsas ou braços cruzados, ela está te dando acesso à zona mais vulnerável dela. Isso é confiança extrema. Se vocês estão em um encontro e ela afasta o cardápio, o saleiro, qualquer objeto que esteja entre vocês dois, ela está limpando o canal de comunicação física, está abrindo o caminho para você. Esse gesto de afastar objetos é um símbolo subconsciente de querer eliminar qualquer obstáculo entre o corpo dela e o seu. Vamos para o terceiro sinal agora: a mirada triangular e a dilatação das pupilas. O contato visual é poderoso, todo mundo sabe disso, mas a mirada triangular é explícita, é sexual. Em uma conversa normal entre amigos ou colegas de trabalho, a gente olha de olho para olho e para a testa. É a mirada de poder, a mirada neutra. Mas em uma conversa íntima, a mirada dela vai fazer um trajeto completamente diferente. Oló esquerdo, olho direito, boca e de volta para os olhos. Quando ela baixa a mirada para os seus lábios, enquanto você está falando, o cérebro dela está processando o desejo de te beijar. É um reflexo involuntário. Ela não consegue controlar isso. E se além disso você notar que as pupilas dela estão dilatadas, que a parte preta do olho está maior, mesmo que tenha luz no ambiente, isso é uma resposta incontrolável do sistema nervoso simpático dela diante de um estímulo que ela gosta. A dilatação das pupilas é o único sinal que não pode ser fingido.
Se os olhos dela parecem dois poços negros quando ela te olha, o interesse dela é genuíno e profundo. Além disso, presta atenção na frequência do piscar. Quando gostamos de alguém, a taxa de piscadas aumenta. É uma resposta ao estresse positivo. Se ela te olha fixamente com as pupilas dilatadas e pisca rápido, o cérebro dela está sobrecarregado de estímulos prazerosos e você é esse estímulo. Essa sinal é especialmente útil em ambientes barulhentos, onde você não consegue escutar bem a voz dela. Os olhos gritam o que a boca não consegue falar. Tem também a mirada de varredura. É quando ela te olha nos olhos, baixa a mirada rapidamente, percorrendo o seu corpo inteiro e volta para cima. Ela está te escaneando, está te avaliando como parceiro sexual. É uma mirada avaliativa e apreciativa. Se você pegar ela fazendo isso, sorria. Você sabe exatamente o que está passando na cabeça dela. E outro detalhe importante, a mirada de canto de olho. Se vocês estão em um grupo e ela te olha quando acha que você não está vendo, ou se ela te olha e desvia rápido quando você a descobre, isso é interesse tímido. Ela está obcecada por você, mas tem medo de ser descoberta. Existe um aspecto adicional na mirada que você precisa conhecer, a mirada prolongada com sorriso contido. Às vezes ela vai te olhar e você vai perceber que ela está tentando não sorrir, apertando os lábios. Isso é ouro puro. Significa que ela gosta tanto de você que está tentando conter a própria alegria para não parecer óbvia demais ou fácil demais. É uma luta interna entre o desejo de te mostrar afeto e a necessidade social de manter a compostura. Se você vê esse sorriso escapando pelos cantos da boca dela enquanto ela para conseguir ouvir, é uma armadilha deliciosa. Ela está criando uma bolha de intimidade onde o resto do mundo desaparece. Se você tem que se inclinar para escutá-la, você já entrou no espaço íntimo dela sob. Ela criou a desculpa perfeita para a proximidade física, usando a voz como isca. Vamos agora para o quinto sinal. A exposição de vulnerabilidade biológica. Desde os tempos ancestrais, mostrar as zonas vulneráveis do corpo, onde passam as veias principais, é um sinal de submissão e confiança extrema. O pescoço e a parte interna dos pulsos são zonas letais se fôssemos atacados. Quando uma mulher se sente atraída por um homem que ela percebe como dominante ou seguro, ela instintivamente inclina babá a cabeça, expondo o pescoço ou gesticula, mostrando as palmas das mãos e os pulsos. É um gesto inconsciente que diz: eu confio em você, não estou me protegendo de você, me entrego a você. Se ela te fala com a cabeça inclinada, expondo a jugular e sorrindo, o cérebro reptiliano dela já te classificou como um parceiro potencial, seguro e desejável. É um convite à intimidade mais primitiva que existe. E tem mais, o pescoço e os pulsos são pontos de pulso onde o calor do corpo libera o aroma natural e o perfume. Ao expô-los e movimentá-los, ela está espalhando a essência dela na sua direção. Ela quer que você a cheire. O olfato é o sentido mais conectado com memória e emoção. Se ela te convida a cheirá-la, está te convidando a lembrá-la para sempre. Outro gesto relacionado é a exposição da clavícula. Se ela ajusta a camisa ou a blusa para mostrar mais pele na região do pescoço e dos ombros, está ampliando a zona de vulnerabilidade exposta. É um gesto de abertura sexual muito claro. Você precisa entender a profundidade evolutiva disso. No reino animal, expor a garganta é o ato final de confiança. Significa que o animal sabe que o outro poderia machucá-lo, mas confia que não vai acontecer. Quando uma mulher expõe o pescoço, ela está ativando o seu instinto de proteção e de posse simultaneamente. É um sinal de autovoltagem que vai direto para o seu cérebro primitivo. Se você vê isso, responda com contato visual firme e uma postura corporal aberta e segura. Você está dizendo para ela: eu vejo a sua confiança e posso lidar com isso. Agora chegamos ao sexto sinal. O que eu te prometi que ia te surpreender, o toque físico desnecessário. Nós vivemos em uma sociedade onde o contato físico entre desconhecidos é muito restrito.
Por isso, se ela te toca, nunca é um acidente. Repito, nunca é um acidente. Mas não estou falando de um abraço de cumprimento. Estou falando do toque que não tem necessidade prática nenhuma. Você está contando uma piada e ela toca o seu antebraço enquanto ri. Você passa o cardápio e os dedos dela roçam nos seus por mais tempo do que o necessário. Ela tira um fiapo imaginário da sua camisa. Esse é o clássico gesto de limpeza dos primatas, um sinal brutal de afeto. Ela te dá um tapinha leve no ombro, dizendo que você é bobo. Cada um desses toques é um teste, é um sonar. Ela emite um pulso, que é o toque, e espera o eco, que é a sua reação. Se você fica rígido, ela assume rejeição e se retira. Se você se afasta, fim de jogo. Se você não faz nada, ela pensa que você é lento ou tímido demais. Então, o que você deve fazer? Devolver o toque, escalar sutilmente. Se ela toca o seu braço, você toca o ombro dela. Se ela toca a sua mão, você segura a mão dela por um segundo. O contato físico é a linguagem do desejo. Se ela começa a conversa nesse idioma, você tem a obrigação de responder se estiver interessado. Aqui entra a regra da escalada recíproca. Se ela inicia um toque de nível 1, o braço, você responde com um toque de nível 1. Não pula para o nível 10, o beijo imediatamente. Valide o toque dela com um toque similar. Isso cria um ciclo de retroalimentação positiva. Ela toca, você toca, ela se sente segura, ela toca de forma mais íntima, você escala. É uma dança, não um assalto. E vamos para o 7º e último sinal. A qualificação inversa. Essa é psicológica, não física, e é a prova definitiva de que ela te vê como um homem de alto valor. Normalmente, na sedução mediana, o homem tenta impressionar a mulher. Ele fala sobre o trabalho, sobre o que faz, sobre as conquistas, mas quando ela está muito atraída, os papéis se invertem completamente. Ela começa a tentar te impressionar, começa a fazer perguntas para ver se ela se encaixa na sua vida. Perguntas como: que tipo de mulher gosta? Você é muito exigente com as suas parceiras? Ou afirmações como: eu sou muito leal quando estou em um relacionamento, eu adoro cozinhar. Ela está se qualificando, está te dando o currículo emocional dela, está tentando te provar que vale a pena. Quando uma mulher faz isso, não é mais você correndo atrás dela, é te olha. Você tem sinal verde absoluto. Agora vamos para o 4º sinal. E esse aqui, a maioria dos homens passa completamente batido. Tem a ver com a voz dela. É o efeito de voz de quarto ou voz grave e sussurrada. Quando uma mulher fala com um amigo ou um colega, ela usa o tom de voz normal dela, ou até um pouco mais agudo, mais social. Mas quando ela fala com um homem que a excita, a voz dela tende a baixar de tom, fica mais lenta, mais suave e frequentemente aparece o que a gente chama de voz rouca, aquele som vibrante e grave no final das frases. Por que isso acontece? Porque a excitação relaxa as cordas vocais, a tensão desaparece da garganta. Se você percebe que a voz dela muda, que ela começa a te falar quase como se fosse um segredo, como se só existissem vocês dois na sala, mesmo que tenha barulho ao redor, isso é um sinal auditivo de desejo. Faça o teste, baixe você também o tom da sua voz, entre no ritmo dela. Se ela responde baixando ainda mais e se aproximando, a atenção sexual entre vocês já está estabelecida. E não é só o tom, é o conteúdo também. Se ela começa a usar palavras mais sensoriais como sinto, toco, calor, macio, em vez de palavras lógicas como penso, acho, acredito, ela está mudando para o hemisfério direito do cérebro, o emocional e criativo. Acompanhe ela nesse lugar. E pare de falar de lógica e comece a falar de sensações. É ali que a conexão acontece de verdade. A risada nervosa também entra aqui. Se ela ri de coisas que não são tão engraçadas assim, é um sinal de que ela quer te agradar e de que está nervosa com a sua presença. A risada libera tensão. Se ela está rindo muito, está liberando muita tensão acumulada por causa da atração e presta atenção nos suspiros. Um suspiro profundo, às vezes quase inaudível,
é uma forma de liberar tensão emocional. Se ela suspira quando há um silêncio entre vocês dois, é um sinal de que está sentindo algo intenso. Além disso, o volume da voz é um indicador-chave. Se ela começa a sussurrar ou falar muito baixo, está te obrigando a se aproximar